Sejam bem-vindos a mais um episódio do Minecraft e hoje nós vamos falar sobre a experiência do usuário, sobre o UX. E antes de mais nada, queria dizer que seria basicamente impossível a gente falar de produto, interface ou até mesmo de estratégia sem entender quem é o seu público-alvo e qual a melhor maneira de alcançá-lo, né? Então, no mercado que a cada dia está mais competitivo, as empresas que estão saindo na frente têm olhado para essa abordagem centrada no usuário, tentando conhecer o seu consumidor a fundo, entender como ele se comporta, aonde que ele interage com o seu produto e como que é a experiência dele durante essa jornada. E a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, então fica com a gente até o final, você não vai se arrepender. E para completar, né, esse papo aqui, eu trouxe duas feras para me ajudarem, né, dois especialistas no mercado. A nossa primeira convidada é a Liu, ela atua como Design Lead na Globo, né, uma das principais referências no sentido de inovação, uma das maiores emissoras do mundo. Obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo ao Minecraft. Eu que agradeço pela honra, né? Pela coragem, eu acho. Bom, nosso segundo convidado, ele é líder de UX Latam no Grupo Renault, grupo pioneiro no setor de mobilidade, né, desde os anos 1800. Carlos Alberto Duarte, seja bem-vindo ao Minecraft. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, sempre uma honra, um prazer falar sobre UX. Bom, então vamos dar o pontapé inicial nesse episódio, agora que o nosso time está completo, né, agora que eu já estou com quem de fato entende do assunto, porque eu aqui sou só um intruso, para poder falar sobre UX. E quando a gente fala sobre o UX, né, é um tema que geralmente repercute muito, porque acho que não se fala mais em produto, em experiência, em estratégia sem falar em UX. Então, para começar, eu queria que vocês dessem a visão de vocês do que vocês entendem por UX, desmistificar esse mito. Cara, para mim, UX é o que conecta a real necessidade das pessoas com a lucratividade de um negócio. Para mim é o elo da corrente que conecta essas duas coisas. Complemento? Acho que faz muito sentido, né? Mas acho que também tem muito do que a gente pode se apropriar ali, né? De o que essas pessoas querem também, né? Pra gente até começar a fomentar desejos que não estão ali ditos pelo cliente já, né? É muito difícil que o usuário venha e te fale o que ele quer e daí a gente traz para criar um produto novo, né? Então, a gente tem dois jeitos, né? Quando a gente fala dessa coisa da lucratividade, né? Que acho que é polêmico também, né? Fala de design e tal, né? Tem esse lado pode ser um bottom-up, a gente pesquisa e entende que o usuário quer fazer isso e aí a gente traz um produto novo e coloca no mercado. Ou pode ser um jeito mais top-down, né? A gente cria essa coisa nova e depois vê como o mercado vai performar, se os usuários vão querer mais ou não, e aí a gente vai ajustando, né? Então, tem esses dois lados, mas tem muito a ver nessa coisa do que o usuário quer versus o que a empresa pode lucrar com isso, né? Mas eu vou mais além um pouco. Eu, quando a gente fala assim, é muito difícil a gente pensar em design e não pensar no usuário, né? Como é que é design sem usuário? É só um enfeite, né? Acho que a gente pode dar muitas voltas nisso, pensar em Bauhaus, assim, né? Dessa coisa do o que é só primordial para o design e depois envelopar isso em outras esferas. Pode ser na esfera de negócio, né? De criar produtos mesmo, de fato, pensando nessa necessidade, assim. Tá muito mais conectado com as necessidades do que um real desejo, né? Pode ser, aí depende, né? Será que desejo pode ser uma necessidade, pode ser um desejo? E aí a gente pode entrar em graus de experiência mesmo, sabe? De interação. Será que isso é de fato uma coisa que ela precisa, o que é o básico do básico, daí a gente vai para o nível zero dessa experiência, que daí a gente pode pensar em wireless, por exemplo, né? E quando é que a gente começa a envelopar de outras maneiras esses desejos versus necessidades, né? Interessante. Bom, eu posso dar a minha opinião também? Vocês permitem Claro, meu nível de opinião sobre o UX? Na verdade, quando a gente fala de UX, né, a gente trabalha com marketing, a gente também exercita muito, né? Então, hoje a nossa estratégia ela é 100% centrada no usuário. Então, o que eu entendo por UX são olhar para o seu usuário, entender o que ele pensa, o que ele sente, entender quais são as suas necessidades e conectar ele com a sua marca, com o seu produto. Isso é o que eu entendo por UX. Eu acho que é um pouquinho o que vocês falaram, só que em outras palavras, mas hoje é como a gente exercita o UX aqui dentro do time de marketing.
E, assim, isso até, enquanto vocês falavam, até lembrei algumas histórias, né? Eu não sei qual foi para vocês a virada de chave, né? Quando que, de fato, o UX se estabeleceu na vida, na carreira de vocês, mas eu me lembro que no início da minha carreira, 13 anos atrás, não se falava em UX, né? Se falava em usabilidade, falava em acessibilidade, não se falava muito em UX, Human Centered Design. Então, eu sempre trabalhei em empresas de tecnologia, em agências de marketing. A gente percebia que, às vezes, o designer ele criava interfaces incríveis, criava telas maravilhosas, mas na hora que a gente ia construir aquilo ali, aquilo não fazia o menor sentido para o usuário, sabe? Eu me lembro de quando a gente trabalhou num projeto de fazer um novo site para uma das empresas que eu trabalhei, numa consultoria de TI também, e que o design ficou incrível, né? O design que foi concebido ficou incrível, foi uma das telas mais bonitas que eu já vi alguém fazer. Só que o resultado final ficou completamente diferente, porque aquilo não era funcional, sabe? A gente não fez nenhum estudo anterior para entender se aquilo ali fazia sentido naquele contexto, né? Então, acho que hoje o mercado está muito mais maduro para questões como essa. Eu acho que é um tipo de erro que ainda existem empresas que cometem, mas eu acho que o mercado como um todo, a transformação digital, com os avanços que a gente tem passado, eu acho que são erros que já não dá mais para cometer, né? O que vocês entendem? Eu queria só complementar esse babado que você falou agora. Às vezes fica muito bonito, fica bonito até no ar, mas aí cai no que o Carlos está falando, né? Mas aí não vende, a gente não consegue conversão. Sim. Daí como é que a gente sustenta esses dois lados, né? Querendo ou não, o design tá dentro do negócio hoje, né? Faz parte. Isso é legal do UX, sabe, hoje. Não só de UX como disciplina, né? Mas a gente pensar mais broad, assim, product designers mesmo, né? Como é que a gente constrói produtos que as pessoas vão conseguir consumir pra gente também conseguir rentabilizar ali, né? Que às vezes fica lindão, mas a gente não consegue conversão, né? Faz parte do product design pensar também nessa esfera, né? A jornada também tem que bater no que a gente tem que pensar em metas, ou às vezes de conversão de estalecas mesmo. Para mim é um tema polêmico quando você fala o design ficou lindo, né, mas não funcionou no final. Para mim, o todo é o design. Não tem como você fazer design sem você conhecer teu usuário, entende? Então, assim, a interface gráfica, só a interface gráfica não é design, é uma interface. O todo é o design, é a experiência, é entender o cliente, é a pesquisa, é o todo. Bom, passando para o próximo tópico aqui, então, e aí falando um pouquinho sobre estratégias. Aqui na MJV Pro, a gente ser uma consultoria, a gente faz muito projeto de jornada, faz muita jornada para os nossos clientes. Eu queria saber como que é no contexto de vocês, como é que é na Renault. Eu tenho essa dúvida, primeiro que eu sou cliente de Renault, então eu tenho um carro da Renault. Como é que é a jornada na Renault, por exemplo, como é que é a jornada na Globo, as jornadas que vocês fazem por diferentes produtos, como que vocês analisam a jornada para diferentes públicos, para diferentes perfis? Assim, dando a minha percepção falando sobre a Renault, né, que tem carros para diferentes perfis. Então, tem carros desde o Kwid, que é o mais básico, até um Renault, tem uma Captur, carros que são mais para outro tipo de público. Como que dá essa jornada hoje e as estratégias de lançamento de produtos dentro da Renault? Com certeza a complexidade está no todo, justamente nesse todo, né? Na indústria automobilística, eu não consigo, por exemplo, considerar uma jornada somente de uma solução digital quando a gente está falando de UX. Então, assim, é sempre necessário considerar a jornada 360 do cliente, do momento que ele pensa na necessidade de comprar um carro, o momento que ele compra, utiliza, até o momento da troca. E esse caminho todo, ele envolve inúmeras possibilidades, interações presenciais, digitais, por voz, por chat, e controlar toda essa experiência de maneira conectada, sem dúvida, é o maior desafio, né? Ainda mais que eu estou numa indústria que é centenária e culturalmente você movimentar um transatlântico é um desafio bem interessante. Então, para a gente conseguir avançar nisso, obviamente é um trabalho de formiguinha, onde a gente vai como foco no entendimento do cliente para poder direcionar todas as ações que a gente tem a partir dali. Você, Li, o que você tem a acrescentar sobre isso na Globo? Porque assim, a Globo basicamente hoje tem produtos digitais, né? Então, como que é essa jornada? Como assim hoje? Vamos ter essa conversa. A gente tem vários clientes, várias áreas diferentes, assim, né?
eu acho que o legal, o maior desafio que a gente tem hoje, se você olhar a Globo, né, a gente está em vários lugares, assim, offline, online, né, TV, fazer aplicativo para TV, fazer aplicativo nativo do celular, e a gente até pensando, né, ter parada do Cartola, ter parada de voz aí. Eu acho que o maior desafio hoje não é, a gente já tem mais ou menos, né, essas jornadas para cada plataforma, mas é como é que a gente pensa no maior, né? Como é que a gente pensa em TV 3.0, como é que vai ser uma jornada omnichannel, né? E aí, como é que... Vamos pensar em Big Brother, né? Eu tô em entretenimento, então, cara, como é que a gente faz esse cara que tá assistindo Big Brother na televisão dele, e com certeza ele vai estar com o celular dele na mão, concorda? Como é que a gente linkaria, né, esse universo todo, né? Ou quando ele perdeu o momento de Pantanal hoje, e aí, sei lá, ele vai precisar de uma coisa do Pantanal amanhã. Como é que... Então, acho que o desafio agora da jornada, eu acho que vai um pouco além, né? Eu acho que esse questionamento do tempo, né? Que tempo e conexão de devices e tal, acho que tem um pouco dessa constraint, assim, mas é interessante, né, pensar nesses outros jeitos de abordar até o que a gente conhece de service, né, de pensar em jornadas superestruturadas. Imagino que deve ser um desafio muito específico, assim, também, né, dependendo do projeto que você estiver trabalhando, né. Mas se eu tivesse que falar num geral, assim, num broad, assim, eu acho que de todas essas empresas, assim como a Globo, sei lá, se a gente pensar nos nossos concorrentes, mas também não são nossos parceiros por aí, né, a Amazon e tal, acho que a pegada é um pouco essa, né? Sim. Como é que junta tudo isso, né? Enquanto você estava falando, eu estava lembrando de um projeto que a gente fez e que era exatamente mapear pontos de jornada. A gente teve que mapear a jornada, era por uma empresa, uma das maiores empresas de bebida que tem no mundo, digamos assim. Por questões de confidencialidade, não vamos falar aqui, mas a gente teve que mapear a jornada do usuário em diversos estados. Então, isso tinha que acontecer ao mesmo tempo, né? Então, assim, nem sempre a gente está falando do digital, onde você tem ferramentas de analytics, você analisa os dados, analisa a jornada e consegue entender os principais pontos de melhoria dessa jornada, como você encurta, como você melhora. Mas muitas das vezes a gente está falando de um processo que ele é físico e que é digital também, ao mesmo tempo, como você falou, né? Um projeto de omnichannel. Então a gente teve que fazer imersão em Cuiabá, em Porto de Galinhas, em Fortaleza, Rio de Janeiro, tudo ao mesmo tempo, depois compilar tudo isso no workshop e entender quais eram os pontos de jornada que precisavam ser melhorados. Então, para quem acha que a vida deles é fácil, a vida dessa turma que é fácil, não é não, tá? Entregar o melhor produto para você, usuário que está nos ouvindo, é uma tarefa árdua, tá? Então, assim, é um desafio, então eu bato palma aí pelo trabalho que essa equipe faz, né? Voltando um pouquinho até pro Carlos, né? Eu vou contar um pouquinho como é que foi a minha jornada de comprar o meu carro na Renault. Foi boa, tá? Acho que se não fosse, eu acho que eu nem falaria aqui. Eu ia falar que eu tenho um Honda, sei lá, tipo, o meu carro não é Renault. Não, mas foi boa, assim, eu tava considerando trocar de carro, né? E pesquisei carros relacionados ao meu perfil e da minha esposa, que minha esposa usa muito carro, inclusive. Ela usava até mais do que eu na época, para trabalhar, inclusive. E aí, em frente ao trabalho dela, tinha uma concessionária da Renault. Aí a gente foi até lá, olhamos alguns carros. Eu comprei o meu carro primeiro pelo computador. Primeiro eu escolhi ele pelo computador, porque o carro não estava lá naquela concessionária. Aí eu falei assim, mas é um carro, né? Um carro não dá pra gente comprar pelo computador, né? Você precisa experimentar o produto, você precisa entender. Então, mas já pode comprar, você pode finalizar a sua compra pela internet, tá? Se você fizer o test drive na concessionária, você volta e fecha em casa. Não, mas foi exatamente isso que eu fiz. Aí eu fui lá até onde estava o carro, na outra concessionária, falei, não, quero ver o carro. Fui lá, vi o carro, entrei no carro, né, olhei tudo, e aí depois voltei lá e fechei a compra. E aí eles prepararam o carro todo, me deram um monte de coisa, me deram uma lavagem ultra especial que parece que o carro, né, acabou de sair da montadora, então teve toda uma experiência boa, me entregaram o carro no prazo que eles falaram que ia entregar. E a partir daí, assim, depois eu tenho esse carro há 2 anos e
As vistorias eu sempre faço lá, na mesma concessionária, porque o atendimento foi bom, eles conseguem sempre me oferecer algo a mais do que eu não estava esperando. Então, a gente vê que a experiência, ela não está só relacionada ao produto em si, mas também ao atendimento, né? Então, a experiência ela tem que ser uma experiência completa. Então, isso fez diferença para mim, até para eu me conectar melhor com o produto, né? Eu acho que a experiência completa, ela fez sentido. Você ainda tem o carro? Tenho ainda. Então a sua jornada de experiência ainda não acabou, né? Ela é... Sim. Nesse meio, ela é uma jornada extremamente complexa, né? Você não tem ideia. Antes de chegar no momento de você fechar o teu negócio, já teve alguns passos na tua jornada. No momento que você vai fechar, você tem a interação com o concessionário. Então, você depende da tua experiência com o concessionário que você escolheu. A partir do momento que você recebe o produto, você tem a tua experiência com o uso daquele produto, né? No decorrer da vida daquele produto, você tem a tua experiência novamente com os serviços do concessionário, no pós-vendas, numa revisão do veículo, até chegar o momento de você pensar em trocar o veículo. E o resultado de toda essa tua jornada de experiência vai definir se você... qual foi a sua experiência com a marca no final das contas, né? Então, assim, foi uma boa experiência com a marca, com aquele produto, você vai considerar comprar um novo produto dessa mesma marca ou não, né? Então, assim, é uma complexidade muito grande e a gente precisa cada vez mais avaliar toda essa experiência de maneira conectada. Do momento que você pensou, preciso comprar um carro, até esse momento que você pensa em renovar o seu carro, trocar para um novo, enfim, né? Existe uma jornada muito grande com inúmeras interações digitais, presenciais, por voz, enfim. Sim. Então a complexidade é grande, mas que bom que sua experiência está sendo positiva até aqui. Se alguma coisa acontecer, eu já sei a quem recorrer, né? Carlos. Opa. Por favor. Coitado. Não, Kleber, conta pra gente como é que foi que começou a sua jornada, então. Que momento que você precisou comprar o carro, ou sua esposa que queria? Um pouco, né? Então, começou no momento que o outro começou a dar problema. Então, assim, a gente pensou, a gente precisa de um carro novo urgente. Esse é o nosso segundo carro, né? Nosso mesmo, né? Eu tô casado há 8 anos, então a gente casou com um carro, ficamos muito tempo com esse carro. Muito tempo mesmo, e aí trocamos recentemente, né? A gente trocou um pouco antes da pandemia, no início do ano da pandemia. Então, assim, o nosso carro antigo, que não era Renault, eu não vou falar qual era, porque, né? Mas, assim, começou a dar muito problema, assim, consertava uma coisa, dava problema em outra. Né? Consertava uma coisa, a coisa que consertava dava problema. Né? Então, assim, ele já estava num momento em que a gente precisava desapegar dele e a gente queria também. Ele era um carro numa categoria inferior do que eu tenho hoje, então a gente queria também dar um upgrade, né, ter um pouco mais de conforto. Aí a gente decidiu partir para a nossa busca de considerar um novo carro e a gente considerou algumas opções e dentre elas o que eu tenho hoje, que é um Renault. A gente já está considerando trocar de carro, né, para um outro carro. E interessante, uma curiosidade que eu vou contar aqui para vocês. Eu e ela com um casal de amigos conversando sobre isso. E esse casal de amigos tem um outro carro que não é Renault, é uma outra concessionária. E aí eu tava falando para ele, tô pensando em trocar de carro. Aí eu falei, eu gosto da Captur, gosto do Duster, acho que são carros legais. Eu falei, o novo Sandero Step 8 também tá bem legal. Aí ele virou pra mim e falou, você não pensa em considerar um que não seja Renault, não? Você só gosta de Renault? Eu falei, cara, assim, minha experiência com a Renault é boa, eu não sou um cara que entende muito de carro, então assim, time que tá ganhando não se mexe, entendeu? O carro tá bom, nunca deu problema, o atendimento é bom, por que eu vou considerar um outro que eu não conheço, que eu não sei nada? Né? Ou seja, eu não sei nada sobre o outro produto. Eu sei que esse produto resolve a minha necessidade, resolve a minha dor. A experiência foi boa, o design é bom, atende as minhas necessidades. Tem por que eu considerar uma outra, né? E percorrer uma outra jornada que para mim é nova. Foi essa a história da minha vida ali. Vamos manter assim, então, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Vai depender mais de você do que de mim, Carlos. Brincadeira. Bom, mas foi essa a experiência. Mas não fica com ciúme, Li. Eu também sou assinante do Globoplay, tá? Fica tranquilo. Também sou cliente da Globo. Mas eu não tava, não. Eu tava tentando entender, porque o assunto era a jornada, então eu tava tentando entender um pouco como foi a sua jornada para comprar o carro, né? Vamos pensar aqui, então. Você tinha um problema, você e sua esposa. E aí, beleza, aí vocês
E aí eu penso, né? Porque na jornada toda tem essa gama toda aqui de opções de marcas, tem essa gama toda aqui de opções de carros. Como é que foi que você Renault, foi descobrindo? né? Não, né? Acho que a trajetória faz parte da jornada, você explorar todas essas opções que vocês devem ter explorado, não sei quais foram, mas faz parte dessa jornada, né? Aí, dessas, vamos supor que tenham 500 opções que vocês tenham selecionado, dessas 500 vocês filtraram para 4. Dessas 4, como é que vocês foram selecionando para X para fazer o test drive, essas outras para fazer X coisa, você entende? Então, essa faz parte da jornada. Por que eu tô dizendo isso? Né? Numa outra vida, quando eu morava lá na Inglaterra, eu fiquei fazendo muito tempo o Jaguar Land Rover. Então, faz muito sentido essa conversa que a gente tá tendo, né? Porque olha como é maluco a gente viver com entretenimento, né? Como é que isso já fazia muito parte da minha vida. Porque uma das coisas que eu tive que fazer quando eu tava lá na Jaguar era aquele infotainment, sabe? Que fica no carro, o mapa. É horrível, porque aquilo não atualiza, enfim. E aí você fica com o mapa da Inglaterra lá dos 1980, imagina que desespero, né? Não deve ter mudado nada, provavelmente, mas você fica nessas coisas, né? Mas faz parte dessa jornada, né? Voltando ao assunto. Porque tem um desprendimento arcane, né? Do usuário, também do cliente, quando ele vê quanto que eu vou investir, porque tem vários fatores ali que são influentes na sua tomada de decisão. Então, pode ser o dinheiro, pode ser conforto, pode ser filho, sabe? Porque faz todo sentido você ter um carro maior ou menor, dependendo, né? Então, tem vários fatores que vão levar você ao ato da compra. Daí, a gente tem que pensar num roteirinho, assim, de narrativa mesmo, né? Então, talvez esse seja o clímax, a hora da compra, né? Depois da compra, tem outros momentos, que é isso que eu acho que o Carlos estava tentando explicar um pouco, né? Então, tem várias tabelas aqui, né? O 0, que era o problema, depois da compra, e depois tem a fase 2, que não sei se é uma fase 2, mas no segundo momento, que é o que você está vivendo agora, né? Que é essa experiência que continua um bom relacionamento, a coisa tem que ir mantendo. Pelo menos a historinha no gráfico tem que ser flat, no mínimo, né? Não pode ser para baixo. Várias coisas vão vivendo aí, várias reviravoltas aí, tem que ver o trabalho, talvez, né, da galera do outro lado, era mapear esse futuro contigo, né? Então, que tá tudo tracejadinho ainda, que ainda não tem, mas a gente tem que contar essa história juntos, né? Então, a jornada é essa, né? Como é que a gente projeta uma experiência para o usuário, porque, for a fact, a gente não vai saber se ele vai fazer o que a gente quer mesmo, né? Certeza, não sei, só a gente botar uma arma na cabeça dele, olha lá, né? Mas o nosso trabalho é projetar mesmo, né? E aí a gente, com toda a esperança do mundo, faz com que essa jornada seja feliz até pra gente contar a história juntos, né? E aí, do lado de cá, né, por exemplo, da Globo, a gente tá aqui criando histórias, né? Porque a gente faz, o que a gente mais faz é contar histórias, né? Sim. Então é um pouco quando a gente pensa em jornada, tá completamente vinculado a essa coisa de narrativa, né? Onde começa o seu problema, porque se não tem problema, não tem narrativa, não tem plot, né? Não existe narrative sem problema. Você pode usar outros gêneros textuais e tal, né? Mas não daria para usar narrativa. Mas eu vou wrap up aqui no meu academias aqui. Não, mas foi exatamente isso, assim. Também tem uma questão que a gente tinha um range, né, financeiro, então a gente tinha até quanto a gente queria investir num carro naquele momento. Então a gente escolheu, dentre as opções, tinha o que a gente poderia ter de melhor e mais novo dentro do nosso budget estimado para aquela compra, né? E aí você tocou num ponto interessante, né, que é prever o futuro dessa jornada, que é exatamente isso, assim. Eu acho que o cara que compra não só um carro, mas qualquer produto, né, compra uma casa, por exemplo, né, um casal que compra uma casa hoje, esse casal vai ter filho, provavelmente um dia ele vai ter filho, né, ou 1 ou 2 filhos, talvez ele precise de uma casa maior, então o carro é a mesma coisa. Então é provável que o cara que compra o carro hoje, daqui a 2 anos, 3 anos, ele precisa trocar de carro de novo, né? Porque quanto mais tempo passa, o carro vai perdendo valor de mercado. Então, é tentar traçar, né, essa jornada à medida que o cara continue sempre interagindo com a sua marca, né? E fazendo cross-sell e upsell, né? Digamos assim. Mas foi essa a história da minha jornada. E que continua acontecendo, como o Carlos bem colocou. E aí, falando um pouquinho sobre isso, né, é muito comum, né, o termo UX ele vir atrelado a uma outra
siglazinha que é o UI, né? E a gente falou bastante, né? Que o design por si só, né? Ele tá atrelado a isso. Né? Mas é um termo que ele vem muitas das vezes lado a lado, né? UX e UI. Para vocês, qual é a distinção? Qual é o ponto de interseção? Qual é a importância? Vocês falaram um pouquinho, né? Mas talvez para a galera que esteja nos ouvindo e que já tenha ouvido falar de UX e UI, sopa de letrinhas, aqui em que momento eles se encontram, em que momento eles se distinguem, como que vocês enxergam isso? Um não vive sem o outro. O outro assunto polêmico, olha isso. Só polêmico. Não, esse é soft. Mas como que vocês... O que vocês entendem, né? O que vocês acham que o UX... Aonde que ele se encontra com o UI? Por que da importância de um versus o outro, ou um mais o outro? Por que é polêmico, tá? Diga. A gente às vezes pensa em UI como se fosse só a parte colorida, né? Vai lá, faz a matriz, mas não é, não existe UI sem UX e né? Os dois eles existem ali, né? Porque se a gente for usar, né, na base zero ali da experiência, assim, precisa só fazer tal coisa, né? O usuário precisa só conseguir cumprir tal tarefa. Mas existe o UI nessa segunda camada, ou na segunda, ou na zero mesmo. Como é que a gente vai dar forma, né? Para essa entrega do que o usuário precisa cumprir, que nem você está falando do carro, né? Se você for comprar pelo site, como é que você só olhar o carro ali no esqueletinho, talvez não faça tanto sentido. Você até consegue comprar. Mas será que isso é suficiente para você entender que aquilo, né? Você precisa ver o carro num 360 graus? Não sei, né? Então, acho que a gente vai conseguindo colocar outras camadas ali. Lógico que no dia a dia a gente pode usar isso em outros termos, né? A gente pensa em UI em componentização, como é que a gente vai fazer o componente suficientemente do tamanho para a área de toque. Isso tudo vai envelopando, né? Mas se a gente não consegue colocar numa área de toque, a gente já está pensando em High Fidelity, a gente já está pensando em UI, o cara não consegue apertar num aplicativo, né? Ele não consegue tocar. Aí já tem uma frustração, já tem um problema de UX ali, né? Então, isso tudo se envelopa um pouco, né? Mas eu não queria entrar tanto na polêmica, eu acho que eu só queria resumir nisso mesmo. Eu acho que, para mim, na verdade, não é um tema polêmico, não considero um tema polêmico, eu acho que é muito simples, na verdade. Para mim, UX se trata de descobrir o que precisa ser feito, sabe? De entregar o que se trata de entender o usuário, né? De entender como que esse usuário se conecta com a estratégia da companhia, de gerar e testar as hipóteses o mais rapidamente possível e com isso poder criar e controlar essas experiências. E já o UI, que nem ali falou, por muitos considerado só uma tela, a parte visual, simples assim, né? Na verdade é tão importante quanto o UX, porque ele é a ponta da lança, né? A ponta do iceberg, é o que consolida todo o trabalho, é o que vai garantir a consistência da linguagem da marca, né? E mais do que isso, a gente precisa ter uma estratégia muito bem definida para a parte de UI também, porque é o que permite ganhar velocidade no desenvolvimento de uma solução digital, é o que possibilita a escalabilidade dessas soluções digitais quando a gente está pensando globalmente, né, em replicar soluções ao redor do mundo. Então, se você não tiver uma boa estratégia de UI, você acaba retrabalhando e investindo tempo dobrado para se entregar soluções iguais. É isso. E assim, uma coisa que a gente tem falado muito, né? A gente tem ouvido falar muito, como que a gente mede isso, né? Métricas de UX, né? E aí, assunto polêmico esse, Li, ou não? Podemos seguir? Sempre. Não, brincadeira. Como que a gente mede isso, né? Quais são os principais indicadores relacionados a UX que vocês enxergam? Eu não sei nem se tem uma resposta certa para isso, mas hoje, como que vocês medem isso? Seja se a gente está falando de um produto digital, a gente fala de conversões, de acesso diversas conversões, né? A gente está falando de engajamento, do quanto as pessoas usam o produto de fato, né? As pessoas que assinam, a quantidade de tempo que elas usam o produto, no caso de um produto digital, ou, sei lá, o nível de satisfação, de atendimento numa loja. Enfim, para vocês, o que vocês consideram os principais indicadores de que
a estratégia de UX deu certo? Se quiserem pensar um tempinho, não tem problema. Eu sei que é uma pergunta complexa. Cara, assim, na verdade, medir a experiência é fundamental, né? Você precisa medir a experiência para entender para poder controlar, porque é controlando a experiência que você pode melhorar, né? Na verdade, é um círculo virtuoso aí, para minha opinião. A gente costuma medir as experiências de forma a buscar superar a subjetividade que o sentimento do consumidor nos traz, né? E para isso a gente avalia a atitude do cliente somada ao comportamento, ou seja, o que o cliente nos diz somado ao que ele realmente faz, né? E a soma desses dois fatores é o que nos dá um indicador confiável sobre a real experiência do cliente, superando a subjetividade que isso tem. É uma maneira de se avaliar a experiência que pode ser aplicado não só em soluções digitais, mas nos diferentes contextos da jornada do cliente. Então, assim, a maneira como você avalia a experiência do cliente numa solução digital é diferente da maneira que você avalia a experiência dele utilizando o veículo, por exemplo, no meu caso, né? Só que a gente avalia os mesmos fatores nos contextos diferentes para poder conectar tudo isso e ter uma avaliação única da experiência. Então, basicamente, é nessa linha que a gente procura seguir, a avaliação de comportamento e de atitude somadas para entender um pouco melhor, superando a subjetividade. Li algo a acrescentar? É isso aí? O valor tá falado? Não, acho que é isso, mas né, a única coisa que eu quero complementar aqui é, voltando até naquela parada das hipóteses, quando a gente está começando um projeto e tal, o que a gente está hipotetizando como o que a gente vai começar a fazer nesse projeto, né? Ou desse componente, não sei qual grande vai ser o que a gente vai fazendo. Então, a gente já levantar algumas hipóteses de como medir o sucesso ali, né? Então, isso vai dando uns hints, assim, que o negócio tá dando certo, né? Porque a gente também tem que entender o momento de parar, de entender que, olha, não deu certo, mas a métrica não precisa ser 0, entende? Não precisa ser menos de 0, pra gente entender que não deu certo, a gente rebobina e a gente faz outra coisa, né? Então, as métricas, no geral, tá? Independente de como forem ser medidas, a gente tem que ser flexível, sabe? Quando que a gente para de insistir uma coisa, volta, né, e faz de novo, coloca um outro no meio do caminho. Então, acho que tem métricas, no geral, são medidas, né, dicas ali da saúde do que a gente está fazendo, sabe? Bom, perfeito. Bom, aqui no meu time, né, especificamente, a gente trabalha basicamente com uma jornada que ela tem uma experiência física também, né? Por exemplo, a gente está presente em eventos, né, em feiras, com stand, etc. A gente tem eventos presenciais, então a gente tem ações offline também, mas a maioria da jornada, né, do nosso cliente aqui, ela é digital. Então, a gente hoje tem um trabalho, né, um exercício que a gente faz de mapear essa jornada de ponta a ponta e ver como que a gente consegue encurtar essa jornada, né? Porque basicamente hoje a gente trabalha com algumas fontes de aquisição, né? E aí, falando do usuário até ele virar cliente. Então, a gente trabalha muito com conteúdo, né? Então, a gente tem uma produção de conteúdo muito forte, e esses conteúdos consistem desde e-books, webinars, etc. E a gente precisa entender muito bem quais são as necessidades do nosso usuário, para que a gente consiga distribuir, né, o produto certo, né, o assunto certo, para a pessoa certa. E hoje, os nossos principais indicadores são... basicamente a gente mede conversão, né? Então, quantas conversões geram quantas reuniões, que geram quantas propostas, que geram quantos projetos. Então, basicamente hoje esses são as nossas métricas, né, de UX, digamos assim, né? E ao longo desse período a gente conseguiu ajustar algumas delas, a gente conseguiu potencializar algumas delas, né? Então, mais para ilustrar hoje como é que é o meu cenário aqui,
né? E as métricas hoje elas são fundamentais para que a gente não trabalhe com achismos, né? Então, eu falo para o meu time, assim, você pode achar muita coisa, mas e o número, né? A gente pode achar um monte de coisa. Não tem problema achar. Eu acho que achar é ótimo. Né? Achar é na hora de pensar, de brainstorm, mas na hora de tomar decisão tem que ser dados, né? A gente tem que olhar para dados, senão não. Mas o achismo está aí para isso, Kleber. A gente acha alguma coisa, mas a gente tem que garantir que seja uma hipótese e a gente vai validar ela. Tá tudo bem exatamente. achar. É isso aí. Você concluiu bem. A gente precisa validar essas hipóteses e não tomá-las como absolutas antes mesmo de serem validadas. É exatamente isso. Bom, a gente está já caminhando para o final do nosso episódio. Estamos aqui há 40 minutos, né? Estamos quase no finalzinho do nosso episódio. E a gente já falou bastante coisa, a gente já inseriu muitos conceitos aqui e agora a gente vai chegar para o nosso momento final e a gente tem o nosso quadro onde a gente vai inserir algumas imagens aqui na tela, alguns memes relacionados a UX para vocês reagirem, comentarem. Mais um momento de descontração, é o nosso momento React. Bom, primeira imagem na tela. Olha, eu discordo completamente dessa imagem, porque para mim UX é design, você está falando da mesma coisa. Para mim não existe essa distinção. Lembrando que, para nossa defesa, são memes da internet, meu povo, olha só. Eu conheço. É verdade. Li algo a acrescentar? É isso aí mesmo? Não, 100%. É isso, também, né? Nossa, essa eu não tinha visto, essa. A anterior eu tinha Tanto visto. Eu tinha visto essa. Cara, essa daí cai naquela polêmica lá como é o nome, cara? É do Don Norman, que é o do... Isso. Das chaleiras que ele colecionava, que daí ele virava, se você tiver o pegador no lado errado, queima sua mão, né? Então, cai nesse mesmo imbróglio aí. Não é só pesquisa, né? Eu acho que faz parte tá vendo? O produto não é só digital. Sim. Essa imagem me remete a teste em produção, sabe? Quando você faz com base no achismo e aí o resultado é esse. Exatamente. E só voltando para mim, se você for olhar, né, isoladamente, né, é uma caneca de gatinho. Não é só uma caneca de gatinho. É uma raposa. Vamos conversar sobre semiótica. O que você vê aqui, Kleber? É um gatinho. E você, Carlos, o que você tá vendo? Um gatinho, uma raposa. Eu vi uma raposa também. E também, daqui a pouco a gente vem falar uma coruja, velho. Você tem razão. É uma raposa azul. Inédita. Só faltou ensinar o usuário a usar o produto, né? Essa é polêmica. Para mim é ausência de design de experiência, isso, sabe? Eu só acho que gatos fazem o que querem. Também. São maravilhosos. Eles fazem o que eles acharem melhor. Quem nunca, né, passou por isso? Quem nunca? Eu tenho medo, eu confesso que eu tenho medo na hora de colocar ketchup. Às vezes sempre sai muito. Mas essa é polêmica, mas não sei se teria uma... Eu acho que não tinha um que o do tubo era UI e daí do bastãozinho era o X. Eu tô viajando. Deixa eu mandar aqui. Eu acho que foi um tempão essa do tubo da Heinz. Eu acho que essa imagem como está é um fato, sabe? Para mim, o que isso aí traduz é que uma boa experiência não se faz só com uma boa interface, por exemplo. O mesmo rótulo para as duas embalagens, mas o resultado de uso daquilo é completamente diferente. Você está lendo como o contexto de uso, né? Não como o shape da embalagem, isso? Na parte superior, por exemplo, que está sendo trazido como UI, eu avalio ali a parte do rótulo da embalagem, né? Poderia ser o mesmo rótulo nas duas embalagens. Entregaria o mesmo efeito, o mesmo resultado. Porém, o formato da embalagem gera uma experiência completamente diferente para o uso.
né? Então, assim, você não consegue entregar uma boa experiência se você pensar só em UI, por exemplo. Você tem que ter toda a parte prévia, né, de entendimento do cenário, da necessidade, para você entregar o melhor resultado. Tem mais ou acabou? Acho que isso é o último, né? Acho que isso era o último. Bom, 3 memezinhos pra gente reagir. Certamente existem milhares na internet, um melhor do que o outro. Tem um que é engraçado, que na verdade eu tirei foto, né, do lado da casa da minha sogra. Depois eu vou mandar para vocês. Do lado da casa da minha sogra tem uma casa e tem um portão de garagem e tem um poste na frente do portão de garagem. Então, assim, para o cara entrar com o carro ali, ele precisa fazer uma manobra sinistra para poder passar com o carro. E assim, eu fiquei impressionado a primeira vez que eu reparei aquilo ali. E tem um poste bem na frente, assim, o portão aqui, assim, o poste pega bem um pedação da garagem. Então ele não consegue entrar de frente, ele tem que entrar de lado para poder não bater no poste. Assim, eu acredito que o poste deve existir antes da casa. Então eu acho que alguém fez besteira ali na hora de colocar o portão, sabe? Porque eu imagino que o poste já devia existir lá há bastante tempo. Mas tem muitas dessas situações. Gente, eu queria mais uma vez agradecer vocês, agradecer o tempo de vocês e o quanto vocês puderam contribuir com a experiência de vocês nesse episódio. Eu acho que foi muito enriquecedor, foi incrível conhecer vocês e incrível conhecer o profissional, né? A pessoa e o profissional que vocês são. Tenho certeza que foi muito agregador para quem está nos ouvindo, para mim particularmente foi. Eu consegui entender muito mais, né? Obrigado pelas provocações da minha jornada e me fez pensar em coisas que eu nem havia pensado, foi muito esclarecedor. Carlos, muito obrigado pela sua experiência, por contribuir. Espero poder comprar um outro Renault, e aí eu falo com você. Vai que rola um desconto, né? A gente nunca se sabe. Bom, obrigado por aceitarem o nosso convite. Obrigada. Imagina, obrigado. Foi um prazer. Pena que passou rápido. Precisa fazer com mais tempo disponível. Sim, vamos fazer outros com mais tempo. Com certeza. Bom, gente, então é isso. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Para você que nos acompanhou, semana que vem tem mais. Tem um novo episódio para vocês. Então sigam-nos nas redes sociais, sigam, né, a Globo, a Renault e acompanhem o incrível trabalho que essas duas empresas têm feito ao longo da sua história no que tange a UX, inovação, transformação digital. Vejo vocês na próxima. Tchau!